A paz, e começando mais um NWA Cast, e o assunto de hoje é: o que é aromaterapia? Bem, gente, com as empresas de marketing multinível que cresceram muito nesses últimos anos, muitas pessoas falam sobre aromaterapia, mas poucas sabem realmente o que é aromaterapia. Então, nesse podcast de hoje, eu vou estar informando o que é aromaterapia, né, e como ela atua em relação no nosso organismo, no plano físico, emocional e vibracional. Primeiramente, com o nome aromaterapia. Aroma, cheiro. Terapia através do cheiro. Ou seja, o principal da aromaterapia é a inalação dos óleos essenciais. Essa é a primeira forma de tratar com aromaterapia, cheirando, inalando os óleos essenciais. E o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais, gente, são extratos puros, 100% concentrados, retirados de uma casca de fruta, de flores, de folhas, de raízes, de galhos, de resinas, de gomas de árvores. Então, são esses extratos que são puros, 100% concentrados, que a gente vai estar inalando. Outra forma de trabalho seria o quê? Seria através de produtos de pronto uso. O que seria isso? Onde eu diluo o óleo essencial no óleo vegetal, mas em bases de shampoo, de creme, de sabonete, para estar utilizando e estar absorvendo através da pele. Nunca vou ingerir óleo essencial ou usar ele diretamente na pele, porque como ele é puro e 100% concentrado, ele corrói. Então, qual que é o meu teste? A primeira coisa que eu falo aqui. Quer testar se o óleo é bom? Você pega um copinho. Você lembra que no Brasil, é que eu tô no Japão, né? A gente aqui não usa aquele copinho de plástico. Mas no Brasil tinha aquele copinho de café de plástico, sabe? Se você colocar 2 gotinhas ou 3 gotinhas de óleo ali, ele vai corroer. E quem tá aqui no Japão, é só pegar o óleo essencial, tem o Paco do Bentô, coloca lá na tampa do Paco, você vai ver que ele vai corroer aqui, ele vai entortar todo o plástico. Ou seja, gente, não é para ingerir o óleo essencial. Aí você vai me falar: Kátia, mas é um método francês que é para ingestão. Hello? Por favor, gente, para com isso. Isso aí é para vender. A ingestão dos óleos essenciais é feita por médicos, enfermeiros ou profissionais altamente treinados que entendam anatomia, fisiologia, em relação da bioquímica e a parte farmacêutica dos óleos. Eu não vou ficar ingerindo os óleos essenciais. E mesmo em relação da época, no estilo francês, é para utilizar ele diluído. Ele nunca vai ingerir o óleo essencial puro. Ele vai sempre diluir no óleo vegetal para poder estar ingerindo esse óleo. E mesmo assim, eu preciso lembrar em relação de toxicidade dos óleos. Por quê? Cada óleo tem uma certa toxicidade e o óleo para ingestão é diferente desse óleo que a gente trabalha no dia a dia, gente. Outro detalhe muito importante: se você toma muitos medicamentos ou você tem problemas, às vezes até hormonais, você vai ter que fazer primeiro o quê? Um exame detalhado para estar sabendo em relação a qual óleo você vai poder estar colocando no seu organismo ou não, ainda mais para ingestão. Então, por favor, gente, para de ir na onda das pessoas que não têm informação e só querem vender. Vamos acordar? Como diz na Bíblia, gente, o povo perece por falta de conhecimento. E não é só o povo, o cristão não. É o povo em si. Por que ele perece por falta de conhecimento? Porque ele está acostumado a pegar coisa mastigada. Ele não vai a fundo, ele não se informa, não vai atrás de informações, não tem uma formação nem informação para melhorar sobre o conteúdo. Então, vamos tomar cuidado? Outra coisa, não é porque uma celebridade está usando e está ingerindo, ela está ganhando para isso, gente. Vamos acordar. Esse mundo de influencers, a gente tem que prestar atenção. Saúde não é brincadeira, gente. Aromaterapia não é brincadeira. É uma terapia que trabalha com a saúde física, emocional e vibracional. Então, vamos tomar cuidado em relação a isso? Em relação do que é aromaterapia, espero que vocês tenham entendido que é uma terapia através do cheiro, da inalação dos óleos essenciais, mas eu também posso estar utilizando em produtos de pronto uso, como shampoo, sabonete, gel facial, gel corporal, sabonete íntimo, cremes em relação para alergia, cremes corporais, creme para a área dos olhos. Tem várias formas de utilização, tá? Em relação da aromaterapia. Mas o que eu tenho que entender? Que a aromaterapia, ou seja, os óleos essenciais vão atuar no meu físico, no meu emocional e no meu vibracional. No físico, como que funciona? Imagina que você está com uma dor de cabeça. Então, isso é físico, sim.
É uma dor, você sente. Então, você está ali preocupada com o seu físico. O óleo melhora uma dor de cabeça? Sim, porque muitos óleos têm ação anti-inflamatória, circulatória, melhorando essa dor. Mas, muitas vezes, essa dor física vem de um fundo emocional. O que seria um fundo emocional? Imagina que às vezes eu estou muito preocupada, não estou conseguindo dormir, e estou só naquele pensamento, naquela preocupação, naquela pressão e começo a ter dor de cabeça. Ou seja, estou com dor de cabeça porque eu estou preocupada. Então, se eu inalar um óleo que me trabalhe, que acalme a minha preocupação, consequentemente, eu melhoro minha dor de cabeça. Porque eu não fico só preocupada e consigo pensar melhor em relação a como fazer determinada coisa para sair dessa situação. Então, funciona dessa forma, gente. Então, os óleos essenciais atuam no físico em relação a uma dor, mas também trabalham em relação ao emocional, que geralmente é o quê? É a causa dos problemas. Muitas pessoas não param para observar. Mas tudo tem um porquê. Eu sempre tenho falado isso em nossos podcasts. E também quem já acompanha a gente, nossa página, há mais de 17 anos, sabe disso, que sempre tem uma causa. Nunca é do nada, e sim tem um porquê. Então, o que é importante? Eu entender o que causou e trabalhar na causa. Outro detalhe muito importante é o vibracional. O que seria o vibracional, gente? Muitas pessoas, às vezes, não têm noção em relação do que é vibracional. Vibracional, gente, não é energia 110 e 220, tá? É o que você realmente emana. Vou dar um exemplo. Imagina que você acordou e bateu o pé ou o joelho na quina da cama. Sabe aquela dor que vem? Você... Só que você imagina que você já começou a ficar irritado ali e você começou a ficar... Ai, que raiva. Ai, vai trabalhar, vai lá, vai fechar a porta da casa, bate e prende o dedo na porta da casa. E você cada vez mais vai ficando mais irritado e mais coisinhas vão acontecendo durante o seu dia porque você está vibrando, ou seja, você está emanando essa irritabilidade, essa ira, essa raiva. E você vai atrair simplesmente as coisas que vão te deixar com mais raiva ainda. Agora, se eu quebro o padrão, bati o joelho ou o dedão lá na quina da mesa, respiro e falo, calma, deixa eu parar. É um alerta para eu desacelerar e prestar mais atenção. Respiro e saio com mais cuidado. Eu quebro o padrão de energia, ou seja, o padrão de sentimento do que eu estou emanando, aquela coisa de ira, e respiro e vou ter um dia diferente. Agora, se eu estou emanando, ou seja, vibrando essa ira, as pessoas ao meu redor também sentem muitas vezes isso. Eu vou dar um exemplo básico que eu falo sempre, explico em aula, explico para cliente também, em relação da criança. Isso é muito fácil. Sabe quando tem aquele bebê lindinho, que de repente você vai na casa de alguém, né, que tem aquele bebê de 1 ano e meio e tal, e você fala, ai, deixa eu pegar no colo. Só que você chegou lá na casa da pessoa, que você queria realmente dar um afago naquele bebê, mas você acabou de discutir, você estava um caco e foi ali para esparecer. Só que ainda você tá mal com isso. E a criança sente, ela começa a chorar. E você fala, ai, mas por que ela tá chorando? Por quê? Porque ela sentiu o que você emanou, a sua vibração, que às vezes está de mal, em relação de chateada, de muito triste. E para o bebê, assim como as mães que vão começar a entender agora, que na gestação, quando você passa nervoso, o bebê começa a mexer mais, ou quando você tá feliz, ele também mexe, mas quando você tá triste ou quando você tá com raiva, começa a dar uns pontapés mais fortes ou começa a dar uma azia muito forte. É que o bebê tá sentindo em relação a isso. Eu sempre falo isso, é como se tivesse várias agulhas espetando aquele bebê ou aquela criança e faz com que ele se mexa mais. Ou o bebê em relação a que ele chore, a que ele se sinta desconfortável. E a única forma dele falar ou demonstrar é chorando. Então eu tenho que entender que o vibracional é muito importante. A aromaterapia ela também trabalha dessa forma para dar uma quebra no vibracional, mas eu tenho que estar tomando cuidado. Por quê? Isso é muito importante que eu vou falar agora. Você que está usando um tratamento de aromaterapia, né? Mas vai passar em alguém, exemplo, eu estou fazendo tratamento de atopia. Para quem não sabe, em português se fala dermatite atópica. Então imagina que meu filho está com dermatite atópica e eu estou passando creme nele ali nas alergias e tô assim, ai, aquela mulher, olha o que ela fez para mim. Ai, meu marido me tratou tão mal hoje de manhã. Ai, gente, é o que eu tô emanando. Então, o que eu estou passando não está resolvendo nada, porque o meu sentimento está tão forte que por mais que ele esteja querendo equilibrar esse meu sentimento, ele não vai conseguir, porque está tão forte e de repente a criança começa a quê? Ter uma alergia, uma reação alérgica. Eu sempre explico isso. Quando você começa o tratamento com cremes e produtos e nunca deu nada,
desculpa, não é o produto, não é o óleo essencial, não é a mistura, não é nada disso. Muitas vezes é como você está naquele dia e você está passando, o que você está emanando, como você está vibrando em relação a isso. E você acaba prejudicando o seu próprio filho em relação a isso, tá? Então, quando um tratamento, mesmo que você chegou e depois no decorrer começa a dar alguma coisa, escreva com o seu profissional, ele vai estar te orientando sobre isso, vai perguntar, aconteceu alguma coisa? E sempre eu falo, às vezes a gente tem a mania de falar, não aconteceu nada, você acha? A gente não quer mostrar que a gente tem problema, gente. Entenda uma coisa, o aromaterapeuta é um profissional que ele sabe que você está com algum problema e você precisa de ajuda em alguma coisa. É muito difícil, não que é impossível, mas hoje são poucas pessoas que têm consciência em trabalhar a profilaxia, ou seja, a prevenção. Todo mundo já vem quando já tem o problema, já estou numa crise de asma, já estou com a atopia atacada, então já estou com problemas. Eu tenho que entender isso. Ele não está ali para te julgar, ele está ali para te orientar. Por quê? Porque se ele te orienta, você consegue observar e você consegue mudar um padrão, você consegue mudar uma atitude. Esse é o objetivo. Então, os olhos são muito importantes e atuam também no vibracional? Sim, atuam bastante em relação no vibracional. Mas eu tenho que lembrar que o que eu emano, às vezes, é tão forte que, às vezes, o óleo nessa situação, ainda mais de passar um tratamento, fica complicado. Então, eu tenho que lembrar que o vibracional é muito importante dentro da aromaterapia. Então, eu sempre explico que eu tenho que estar tomando cuidado quando eu vou passar um tratamento nos meus filhos, tanto para dar banho, quanto para passar um creme que eu tenho sempre que estar bem para estar fazendo isso. Não pensando nas contas para pagar, na morte da bezerra, na raiva que você brigou com não sei quem. Isso aí tem que ser eliminado naquele momento, tá? Então, isso é muito importante. Só que se você trabalha num ambiente hostil, que tem uma vibração muito ruim, que as pessoas já são uma falando mal da outra, puxando o tapete da outra, sim, tem óleos que vão te auxiliar também no vibracional, para você eliminar isso. Mas eu tenho que ter essa consciência que eu quero para isso. Essa é a diferença, tá? Então, a aromaterapia, ela trabalha no plano físico, no emocional e no vibracional sempre. Mas por isso que eu sempre tenho que ter a orientação de um bom profissional. Para quê? Para me alertar sobre coisas que eu nem tenho noção. E me informar cada vez mais para que eu consiga me observar. Isso é importante. Então, a aromaterapia, gente, ela auxilia muito o ser humano em qualquer estágio. Eu tô falando ser humano, gente, porque todo mundo pode utilizar a aromaterapia, desde a gestante, tá? Que tá ali com outra vida, não só a dela, mas de um bebê que tá ali, como em relação no puerpério, que é muito importante. Para o bebê, o recém-nascido, pode ter o primeiro dia usar aromaterapia? Pode. Vai depender do profissional, para lembrar em relação à dosagem, quais os óleos que vai estar utilizando. Pode ser utilizado para pets? Pode. Para cachorro, para gato, para furão, em relação para hamster, para periquito. Pode ser utilizado? Pode ser utilizado também para cavalo, tá? A gente não pode esquecer em relação para quem trabalha no zoológico, de repente o animal está com depressão, dá para a gente utilizar a aromaterapia? Dá, e muito, gente. Então, eu tenho que lembrar em relação a isso. Outra forma que a gente pode trabalhar com a aromaterapia, e cada vez mais tem crescido, é o marketing olfativo. Só que lembrando que a aromaterapia, gente, é óleo essencial, não é aroma sintético, não é essência sintética. Por isso que, outro detalhe, há uma diferença muito grande entre óleo essencial, aroma e essência. Já vou embolar e vou colocar isso aqui também. Então, o que acontece? Aroma é o que contém álcool, então dá alergia respiratória. Tá? Então, para quem não sabe, é aquele olhinho que você compra no Hakuen, no R$1,99, para perfumar a casa. E que você vê que tem um pouquinho de álcool na mistura. Esses são aromas. Os óleos essenciais são os únicos que contêm propriedades terapêuticas, ou seja, são ansiolíticos, anti-inflamatórios, cicatrizantes, reguladores hormonais, são os óleos essenciais. E a essência sintética é aquele para fazer muitas vezes sabonete, e para fazer também sabonete em barra, né, para a pessoa entender, porque eu aqueço, então se eu aqueço eu perco a propriedade do óleo essencial, então não utilizo óleo essencial para fazer sabonete. Geralmente eu faço sabonete com o quê? Com essência, porque o cheiro fica que nem essência de baunilha no bolo, o cheiro fica bem presente e a pessoa pode estar vendendo sabonete com cheiro tal. Então a gente só trabalha com essência sintética, tudo bem? Então são diferentes e também pode causar alergia. Então,
Então, o único que trabalha com terapia é o óleo essencial. O resto não, tudo bem? Então, para vocês estarem entendendo isso também, tá? Que tem muita gente que fala, ai, Kátia, eu quero aquela vela. Então, a vela ali é feita com essência. Não tem a ver com aromaterapia. Pode até ter um efeito placebo, de você inalar e falar, nossa, eu tô até mais calma, né? Eu cheirei aquilo ali, tá me deixando relaxada. Nossa, é o cheiro, mas não que ela realmente tenha efeitos terapêuticos para você, tá bom? Agora, se eu faço a vela ou sabonete em barra com ervas, aí é diferente, porque eu pego a propriedade, é como se eu fosse fazer um chá e ali eu tenho a propriedade em relação tanto da vela quanto do sabonete em barra. Tudo bem? Bem, gente, eu creio que a gente até se estendeu em relação do que é aromaterapia. Espero que vocês tenham entendido e comecem a buscar cada vez mais informações. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Inscrevam-se no nosso canal e também aproveite para seguir a gente no nosso podcast. Fiquem na paz e até o próximo.